Olá, a paz do Senhor Jesus. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você está tendo provas amargas? Saiba que a tua vitória vai ter sabor de mel. No livro de Juízes, capítulo 14, do versículo 8 em diante, eu vou relatar um trechinho assim da história de Sansão. Lá passou, decanta. Sansão estava ali no caminho, indo para se casar com uma mulher filisteia, e ele estava junto com as suas famílias, os seus pais, e ali eles estavam atravessando uma vinha, e Sansão ouviu um rugido de uma fera, de um leão, e ali, aquele leão, não se sabe se foi o leão que atacou Sansão, ou se foi Sansão que atacou o leão, tamanha força que se apoderou de Sansão. Aleluia, glórias a Deus. Sansão rasgou o leão. Deus vai rasgar o teu problema. Deus vai despedaçar esse papel que está vindo contra você. Alabaçou, decanta, alamanai, assou. Tem um outro trecho da Bíblia que o Espírito Santo, aleluia, me move a dizer para você. Quando Saulo, o matador de cristãos, aleluia, antes de ser transformado por Deus em um Paulo, ele estava com um papel nas mãos. Alabaçou, decanta, um papel de decreto de morte contra o povo de Deus. E Deus abateu Saulo no caminho de Damasco. Labaçou, decanta, lamanaias. Deus abateu Saulo no caminho de Damasco. Deus teve um encontro com Saulo e caíram-lhe as escamas da incredulidade. Labaçou, decanta, lamanaia. Ou decanta, lamanaia. Lábia, sou, decanta, lamanaia, sou, decai. Irmãos, aquele decreto, aleluia, porque Saulo, ele não estava contente com tanto de sangue que ele já tinha derramado. Ele queria derramar mais sangue. Ele queria matar todos. O diabo cegou aquele homem, ele queria matar todos aqueles que oravam, o povo que louvava, o povo que dava glória a Deus, aleluia. Mas ninguém toca nos ungidos do Senhor. Aquele que nos guarda, ele não dorme, não toca, não adianta. Não adianta ficar bravinho, não adianta rugir que nem um leão, não. O Espírito de Deus se apoderou de Sansão, e Sansão rasgou aquele leão. A palavra de Deus nos diz que ele rasgou aquele leão como se aquele leão fosse um cabrito. Meu irmão, minha irmã, a gente não rasga nenhum cabrito, a não ser que ele esteja morto, a não ser que a gente esteja com facas afiadas. Aí sim, ninguém rasga nenhum cabrito, meus irmãos. A Bíblia fala que ele parecia um cabrito na mão de Sansão. Meu irmão, o Espírito, a Bíblia fala bem claro, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Sansão e ele rasgou o leão. Qual leão que está vindo te afrontar? Amém? São os leões da cova dos leões, te jogaram numa cova? Pois Deus está fechando a boca deles. Está vindo um decreto contra você, contra a tua vida, como Saulo estava vindo montado num cavalo com decreto de morte para acabar de matar os fiéis. Deus vai derrubar ele do cavalo. Eu não sei o que está vindo, o que o diabo mandou no meio do caminho para acabar com você, mas o Senhor diz: eu já estou enviando o meu anjo para paralisar os teus perseguidores. Labação, decantaramanai, e a tua vitória vai ter sabor de mel. Amém? E a vitória da morte dessa fera que queria acabar com Sansão, que foi enviado para acabar
com a família dele. Labassou decanta lamanaia. Deus destruiu. Labassou decanta lamanaia, sou decanta lamanaia. Depois de alguns dias, Sansão ficou curioso e voltou lá, no mesmo local onde ele abateu aquela fera. E quando ele chegou lá, no cadáver da fera havia um enxame de abelhas. Um enxame de abelhas. Sansão, abelhas na carcaça do leão? Quando Sansão chegou mais perto, era uma colmeia de abelhas, cheia de mel. Olha isso, olha, isso tem um simbolismo muito grande. Mel na carcaça de uma abelha, de um leão. Abelhas fazendo uma colmeia dentro da carcaça de um leão, meus irmãos. Sansão tirou mel e ele comeu muito mel ali. Imagina Sansão mastigando aqueles favos de mel, aquele monte de mel, bem docinho. Meu irmão, além de Deus abater o que estava vindo na sua direção, aleluia, você ainda vai ter doçura no final dessa prova. Você ainda vai desfrutar da doçura, do sabor do mel, depois dessa prova amarga. Amém? Quem de nós teria força para lutar contra um leão? Ninguém. Naia sou. Hoje em dia, meus irmãos, eu nunca ouvi falar, eu pelo menos nunca ouvi falar que Deus deu novamente para algum homem ou para alguma mulher a força de Sansão. Foi só Sansão. Então hoje em dia, se um leão vier contra nós, mesmo que você ore ali, você não vai ter a força de Sansão para matar aquele leão. Mas o teu Deus tem. O Deus que você clama, o Deus que você serve e o Deus que te guarda, Ele tem força para abater o mal que vem contra você. E depois que Ele abater esse mal que vem contra você, você ainda vai desfrutar da doçura do banquete que Ele vai preparar para você. Você crê? Você crê que depois dessa luta que você está enfrentando, que parece um leão, é daí, meus irmãos, que se tirou aquele ditado, que a gente mata um leão por dia. É daí, meu irmão, é daí. Amém? Alabassou decanta lamanaia, su decanta. Os irmãos já conhecem o resto da história. Como todos nós, tem um momento de vulnerabilidade. O inimigo aproveitou da fraqueza de Sansão e fez o que fez. Foi tirada a sua força. Cuidado, muito cuidado com aquilo que você conta para as pessoas que você pensa que é amigo e que é amiga. Porque só quer tirar, aleluia, aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, por meio da inveja, por meio, alabaçou, da oração contrária, por meio da cobiça. Eles só querem descobrir qual é o teu segredo, mas não é para se alegrar com você. Não é para imitar você. A força dele vem do Senhor, então eu também vou orar junto com ele para receber essa mesma. Não. É para poder ficar te atentando até você ficar fraco. Tipo, o que aquela mulher fez com Sansão? O que Dalila fez com Sansão? Se fosse nos dias de hoje, ela deu tipo um boa noite Cinderela nele, né? E aí pegou e cortou os cabelos dele, que era de onde vinha a virtude, a força, né? Simbolicamente falando. Sansão ficou fraco, foi aprisionado, arrancaram os olhos de Sansão. Não tinha necessidade nenhuma de arrancar os olhos de Sansão, mas Satanás, ele é muito sujo, minha irmã e meu irmão. Labassou. Por que Satanás sugeriu que fosse arrancar os olhos de Sansão? Por quê? Porque ele sabia que as misericórdias de Deus são infinitas e
que Deus poderia devolver a força de Sansão, e Sansão ia dizimar todos aquele povo de novo, ia se vingar. Então o diabo, tão sujo que é, falou: arranca os olhos dele, para que ele não veja. O inimigo não quer que você veja a tua vitória. O inimigo, ele está tentando te cegar, distraindo a tua mente, com toda essa pressão que você está passando. Parece um rugido de feras. Você se sente acuado, você não sabe de onde está vindo esse rugido. O inimigo, ele quer te amedrontar, ele quer te paralisar. Alabaçou decanta lamanaia, sudecanta lamanaia. Meu irmão, minha irmã, fique atento. Você está prestes a receber uma grande vitória. Não pare no meio do caminho, ainda que os leões estejam rugindo. O Deus de Daniel, ele está com você. O Deus de Sansão está com você. Daniel não tinha força de Sansão, mas ele tinha proteção divina. Ele não tinha força de Sansão, porque se ele tivesse, ele tinha despedaçado todos aqueles leões que estavam naquela cova. Mas não precisou, meus irmãos. Deus age tanto no barulho como no silêncio, tanto na força como no poder. Você não está entendendo esse movimentar de Deus. Deus está agindo no silêncio na tua vida. Tem horas que a gente tem que ficar quieto. Não conta o teu problema para ninguém. Aleluia. Conta apenas para Jesus. Alabaçou. As tuas orações estão sendo ouvidas. Você tem uma reserva de oração. Quando vier papéis de acusação contra você, aleluia, acusações injustas, fofoca, calúnia, difamação, tudo obra do diabo, Deus vai te defender. Deus vai fechar a boca de um por um desses leões malditos, e Deus vai te honrar. Aleluia, alabaçou decanta lamanaia. No caso de Daniel, ele saiu daquela cova ileso, e quem jogou ele lá, meu irmão, foi despedaçado antes de chegar no fundo da cova. Aleluia. E o leão que Sansão despedaçou tinha uma colmeia cheia de mel na carcaça dele. Alabaçou decanta lamanaia. Isso significa que Deus se agradou da coragem. Deus deu a força para Sansão e ele teve coragem. Ele confiou na força que Deus deu para ele. Ele teve ousadia. Foi por isso que aquele homem tinha tanta força, porque ele tinha ousadia. Você tem ousadia porque Deus tem te dado forças. Deus tem te dado forças, está faltando ousadia. Vai, faz o que você tem que fazer. Não é só orar, age. Faz o que você tem que fazer. Deus te deu ousadia. Meu irmão, minha irmã, faça o que você tem que fazer. Faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Se é orar, se Deus te mandou orar e ter uma reserva para quando os leões querem te atacar, eles terão que jejuar, ore. Se Deus mandou você agir, age. Alabaçou decanta. Deus nunca vai te deixar sozinho numa batalha, porque essa guerra, ela é de Deus. Deus já tomou a frente dessa guerra, e a tua vitória vai ter sabor de mel. Alabaçou decanta lama. Então somente faça aquilo que Deus está te mandando você fazer, que a tua vitória vai ter sabor de mel. Não deixa nenhum leão te intimidar, porque o leão da tribo de Judá, ele está com você. E o leão da tribo de Judá, o Espírito Santo do Deus vivo, vai espedaçar todos esses que se dizem leões, mas não são. Labassou decanta rabachebe andaramanai. Então somente confia. Amém? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A tua vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Curte, compartilha, não deixe de dar o seu like para o YouTube entender, aleluia, que você gostou dessa mensagem. Eu estarei orando por cada um nos inscritos.
inscritos. Alabaçou, decanto, eu estarei abençoando a tua vida. E marca esse dia. Essa mensagem para pessoas que estão enfrentando problemas, que estão intimidando e estão oprimindo. Marca esse dia. Aleluia. Age. Deus, o Espírito Santo, a virtude está descendo sobre você. Deus está te encorajando para tomar uma atitude que vai mudar todo o quadro da tua história. E a tua vitória vai ter sabor de mel. E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.